Bom, a gente tem uma série de desafios, mas eu diria assim, o principal está associado à questão do conhecimento. O investidor anjo agrega uma série de valores para a startup. Eu gosto de investir em empreendedores que fazem muito com pouco. Também não adianta ele buscar um investidor anjo, se ele já está com o negócio faturando 2, 3, 5 milhões de reais. A gente tem uma carência, né, em diversos setores e ainda pouco explorados. A própria apresentação que ele, né, elabora, a gente busca avaliar qual a qualidade que ele fez, quanto ele realmente se dedicou a trabalhar nisso. Então, fique ligado no Cashinho. Bom, a Anjos do Brasil é uma organização sem fins lucrativos que eu fundei ela com o objetivo de estimular o crescimento do investimento anjo no Brasil, né? A história começou muito quando eu quis me tornar investidor anjo e conheci a partir da experiência dos Estados Unidos que para você atuar você teria que estar junto com grupos, com outros investidores para olhar projetos e investir conjuntamente. E quando eu comecei tinha muito poucos grupos muito fechados e pouco ativos. E ao mesmo tempo comecei a conhecer outros potenciais investidores que queriam se tornar investidores anjo, mas não sabiam como fazer. E a partir daí, na realidade, eu comecei a escrever num blog, que dei o nome de Anjos do Brasil. Esse blog, no final, acabou virando um livro sobre investimento anjo, chamado Investidor Anjo. Mas eu vi que precisava de mais alguma coisa, que era justamente uma organização que pudesse ajudar a criar esses grupos regionais. Então, eu criei a Anjos do Brasil para fundar esses grupos e também para ajudar na capacitação, tanto de empreendedores quanto de investidores, sobre o tema de investimento anjo, né, que é o nosso foco de atuação. Bom, a gente tem uma série de desafios, mas eu diria assim, o principal está associado à questão do conhecimento. Quer dizer, poucas pessoas ainda conhecem como é que funciona o investimento anjo e como ele deve ser feito e principalmente como ele pode usar isso como uma forma com benefício próprio sem correr nenhum risco adicional. E muitas vezes é uma preocupação que os investidores têm, puxa, eu vou investir, mas se acontecer alguma coisa de errado, vai me prejudicar de alguma forma? Que a gente fala, não, a gente tem soluções para você ter a proteção legal. Claro que assim, a gente sempre gosta de reiterar que se tivesse uma política, né, assim, uma legislação adequada que protegesse o investidor, isso sem dúvida incentivaria muito o investimento anjo, né? E a segunda questão é a própria falta de estímulo que existe para a atividade no Brasil. Enquanto nos Estados Unidos e na Europa você tem políticas de estímulos fiscal, tributário, enfim, que estimulam os próprios investidores a investirem mais, aqui no Brasil a gente não tem nenhuma política dessa ainda. A gente espera ter isso em breve para que isso expanda com certeza o investimento anjo no Brasil como um todo. Anjo agrega uma série de valores para a startup, né? Primeiro, a própria experiência, né, do investidor. O investidor tipicamente foi um empreendedor ou um executivo, enfim, alguém que teve uma carreira de sucesso e com isso ele pode agregar tudo aquilo que ele sabe que, né, deu certo para ele e que também não deu certo para ajudar esse novo empreendedor a evitar cometer os mesmos erros que ele possa ter cometido, né, ou evitar alguma coisa que possa comprometer o negócio. Mas não só isso, ele também ajuda muito na rede de relacionamentos que ele pode ter. Quer dizer, ele pode eventualmente apresentar clientes, fornecedores, parceiros para esse empreendedor. O terceiro ponto que ele pode ajudar também bastante, na verdade, é só o fato de ele ter feito o investimento, né? Isso, de certa forma, valida e respalda, né, esse empreendedor perante, né, ao mercado, enfim, de uma forma que o mercado vai saber, puxa, se alguém apostou, né, e está investindo nesse empreendedor, é que o negócio deve ser bom mesmo. Primeiro, o empreendedor tem que conhecer todos os tipos de investimentos que existem, né? Porque, obviamente, investimento anjo é um elo muito importante na cadeia, mas ele é uma parte dessa cadeia. A gente tem antes, né, aceleradoras, incubadoras, enfim, depois disso a gente tem fundos de capital semente, o venture capital, ainda depois até mais à frente com o private equity. Ele precisa entender como é que funciona essa cadeia e ver que estágio que o negócio dele está, né? Se ele está num estágio muito preliminar, ainda numa fase de projeto, de planejamento, não adianta ele procurar um investidor anjo. O investidor anjo investe quando já tem um protótipo, uma prova de conceito, algo um pouco mais tangível, ou até já começou a entrar no mercado, né? Também não adianta ele buscar um investidor anjo, se ele já está com o negócio faturando 2, 3, 5 milhões de reais, porque vai precisar de um capital bem maior que o investidor anjo pode aportar. Então, acho que ele conhecendo bem essa cadeia já é o primeiro passo. O segundo passo é ele conhecer o perfil do investidor, né? Não adianta ele bater na porta do investidor errado, né? Ele vai buscar um investidor, uma empresa de tecnologia, um investidor que investe só em soluções para o meio ambiente. Então não vai ter casamento aí nessa história. A partir daí ele vai conseguir com certeza achar o investidor certo para o negócio dele. Você tem muitas oportunidades, né? Porque a gente tem uma carência, né, em diversos setores
e ainda pouco explorados. Então, assim, a gente pode avaliar que desde, claro, eu venho da área de tecnologia, então obviamente que eu entendo muito mais esse setor, né? O investidor anjo, principalmente, ele tende a investir onde ele conhece um pouco melhor, ou que algum dos pares dele, né, os co-investidores, conheça, também é possível, né? Mesmo que eu não conheça o setor, se não tiver um co-investidor que entenda, eu vou investir. Então, obviamente que eu pessoalmente vou dar uma ênfase mais para a área de tecnologia da informação, a parte de mobile e tal. Mas tem outros setores, por exemplo, que eu gosto muito, como educação, soluções para o setor de saúde, porque são setores muito carentes aqui no Brasil. Soluções inovadoras para a educação, que sejam altamente escaláveis, que você possa reproduzir, que melhorem todo o processo educacional, sem dúvida nenhuma, também acho que tem oportunidades muito grandes que precisam ser ainda muito bem exploradas, né? Eu gosto de investir em empreendedores que fazem muito com pouco, né? Porque eu sei que o meu dinheiro vai valer muito para ele e vai gerar muito resultado. Eu sou suspeito porque eu vou falar todas que eu investi, obviamente que eu acredito muito nelas. Mas vou citar um caso que eu acho que é um caso bem interessante, que foi um caso que eu chamo do famoso elevator pitch, né, o pitch do elevador, que aconteceu literalmente comigo. Obviamente que eu tinha um evento de empreendedorismo e enfim, com investidores, mas na saída desse evento eu entrei num elevador, lá tinha um grupo de pessoas nesse elevador, e o empreendedor viu um crachá de investidor, posso te apresentar meu negócio? E ele pegou, apresentou na hora ali dentro do elevador, né? E a forma como ele apresentou foi muito simples, muito objetiva, né? Ele era um aplicativo, né? No princípio um aplicativo para mobile, ele sacou o smartphone dele, mostrou o que ele tinha feito, mostrou que já tinha usuários usando aquele aplicativo, até pagando para usar. Falei, puxa, então aí tem uma oportunidade. Então, naquele momento, realmente me capturou a atenção. Claro que a conversa continuou depois, né? Nesse elevador e outras reuniões, enfim. Mas acho que assim, foi uma bela primeira impressão. A melhor forma sempre aquela história, né? É o famoso networking, né? Então, se ele conseguir alguém que indique ele para mim, alguém que já de certa forma está referenciando ele, óbvio que esse é o melhor jeito. Mas nada impede ele fazer um contato direto, né? É importante, claro, que ele esteja já bem preparado, aproveite bem aquela oportunidade, né? Use o tempo de uma forma mais eficiente possível, quer dizer, se ele vai fazer um contato por e-mail, por exemplo, mande um e-mail com 2 parágrafos no máximo, né? Não adianta ele mandar um e-mail gigante. Se ele vai ter um contato pessoal, faça seu pitch bem alinhado, quer dizer, um pitch de 2, 3 minutos, mas que realmente seja bem atrativo. E a partir daí, conquistando a atenção, é claro que o investidor vai querer entender melhor e conversar melhor com o dele no negócio. Bom, eu avalio muito o que eles já fizeram, a execução, a qualidade de execução deles, que pode ser desde um protótipo, uma prova de conceito do que ele já tenha desenvolvido, um produto ou um serviço que ele esteja feito. A própria apresentação que ele elabora, a gente busca avaliar qual a qualidade que ele fez, quanto ele realmente se dedicou a trabalhar nisso. Será que ele já conversou com clientes, ele já conversou com parceiros, qual o nível de informação que ele adquiriu? Enfim, eu resumo tudo isso que eu chamo da lição de casa. Quanto esse empreendedor realmente se dedicou a conseguir fazer o máximo que ele podia com seus próprios recursos, humanos e financeiros. A gente quer realmente ver isso. Não adianta ter uma boa ideia, mesmo uma boa oportunidade de negócio, se ele não demonstra capacidade de execução. O que a gente quer, no fundo, a aposta que a gente diz é isso, a gente aposta no empreendedor mais do que a gente aposta no negócio em si. Está ligado, conectado com o mercado, né? Quer dizer, a gente sempre diz, né? Quem paga a conta é o cliente, tá certo? Então, se ele deixar de estar muito conectado no que esse cliente quer, no que ele precisa, no que ele está disposto a pagar, enfim, então, a chance do negócio dar errado dele é muito alta. E é muito difícil fazer isso. Pode parecer simples, então eu vou pedir opinião. Não é pedir opinião, é uma coisa de sensibilidade, é uma coisa enfim, de você conseguir realmente estar conectado, né, e sabendo muito o que acontece com o seu mercado, com os seus clientes, saber o que seus concorrentes estão fazendo. Enfim, acho que isso para mim é uma coisa que o meu nunca pode falhar. Se ele falhar, o negócio dele vai fracassar. Os empreendedores não têm que ter receio de compartilhar suas ideias, trocar, enfim, informações entre si, conversar com os investidores, enfim, pedir opiniões, experiências, porque isso tudo com certeza vai ajudar muito ele para o próximo passo, que é o passo do sucesso que ele quer ter no negócio dele.